pessoal, eu sou a Daiane. Gladson. Eu sou o Daniel. E a gente é do canal História ou Barbárie. E o tema de hoje é os escravos na Guerra do Paraguai. Pessoal, lembrando o seguinte, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, né? Para você procurar lá, História ou Barbárie, é bem importante clicar, compartilhar, curtir, né? Porque as redes sociais é o caminho aí pra gente divulgar. Então, Isso. não esquece. Quanto mais divulgação, né, a ciência chega a mais pessoas e essa é a nossa intenção. Isso, e as redes sociais são todas História ou Barbárie. No Twitter, no Que Instagram. você preferir, né? Cada um com o aqui, seu gosto. é o mesmo nomezinho do canal. Se quiser compartilhar em todas também, legal. Legal. Agradecendo. E acho que para começar a conversa, a gente precisa falar O rapidinho que é a Guerra do Paraguai. que é a Guerra do Paraguai. A gente não vai falar tudo, porque a Guerra do Paraguai acho que é um assunto muito amplo. E o foco, né, do nosso canal não é esse, dar uma aulinha de história sobre a Guerra do Paraguai. Se você está aqui no canal é porque você já ouviu falar da Guerra do Paraguai, você tem algum conhecimento disso. A gente imagina, pelo menos. E antes da gente, né, se aprofundar no assunto que seria os escravos na Guerra do Paraguai, é importante a gente fazer um breve contexto, contextualizar, enfim, né, o porquê dessa guerra e tudo mais. Então a Guerra do Paraguai ela começa em 1864 e vai até 1870, portanto durou 6 anos. E é muito interessante isso porque quando ela começa, todos os periódicos, né, da época diziam assim, essa guerra vai ser fácil, essa guerra vai ser moleza, a gente vai acabar em 3 meses. Né? E por que se falava isso? Falava isso porque foi uma guerra bastante desequilibrada, digamos assim, né? Então você tinha de um lado o Paraguai versus Brasil, Uruguai e Argentina, né? Então 3 contra 1. Então justamente por isso se imaginava que venceríamos muito facilmente essa guerra. E não vamos vencer tão facilmente assim por N motivos, que daria um outro vídeo. Essa guerra, ela começa, né? Quem começa foi o Paraguai, foi uma intervenção do Paraguai aqui no território brasileiro. Invasão, uma né? invasão, né? Então eu tô sendo sutil, né? Dominar o território. Exato. Ela Questões imperialistas dos dois lados, né? O Brasil queria dominar toda a região, politicamente. Sim. O Paraguai queria expandir o seu poderio também. E a Argentina também tinha interesses nessa... Claro. O Uruguai é o que entra a reboque, né? Na verdade, então assim, é uma guerra por motivos basicamente econômicos, assim, né? E políticos também. E políticos, com certeza, é verdade. Como a maioria das guerras, na verdade. E vale lembrar também a importância do rio, né? Fundamental, O né, domínio gente? do O domínio do Rio do Prata, né? Toda a região ali do Rio Paraná, Paraguai. Paraguai, a Bacia do Prata toda era super importante, assim. Que era uma forma de você escoar, né, a mercadoria. E era o acesso principal para o Mato Grosso. Sim. Por Brasil, terra no era caso. inviável chegar ao Mato Grosso nesse período. Né? Não existiam as BRs que existem hoje, então era quase impossível chegar por via terrestre ao Mato Grosso. A maneira mais fácil de chegar e escoar a produção era pelo Rio da Prata. E no caso do Paraguai, é sempre bom lembrar que não tem mar, né? Então a saída deles Sim. pro mar, na verdade, através dos rios. era Por dos isso os rios eram tão importantes, né, Isso. gente? Fundamental. Aí eu acho importante a gente lembrar também que nesse momento, né, nós aqui no Brasil estamos no governo de Dom Pedro II, portanto um império, né, na verdade uma monarquia, mas estamos cercados de república, né? O próprio Paraguai, embora o Solano Lopes fosse super autoritário, era uma república, né? Os nossos países vizinhos também. E aí se dá todo um contexto, que pode ser um outro vídeo também, que é esse contexto das independências das Américas, que a maioria dos países vão se tornar república e a gente ainda manteve esse apego, né, à monarquia. É um tema bem complexo, né? Tem vários motivos, tem várias explicações por que começou, quando começou exatamente, né? Mas é uma disputa política e econômica sobre essa região do Rio da Prata. Esse rio era importante para todo mundo. Para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para o Brasil. Então assim, o controle dessa região era importante para os 4 países. Tá? Então por isso que o miolo se desenrola, né, todo o teatro da guerra. Exato, o teatro da guerra em cima desse rio. Acho que era isso que é importante também. Por exemplo, assim, embora o Paraguai ele invada o Brasil, mas acho importante a gente também frisar que o conflito em si depois, né, ele não vai acontecer em território brasileiro. Né? Então isso é um fato interessante, assim. Então nós não vamos ter a guerra propriamente dita, a cena, a batalha, em nosso território. É isso. Eu acho que é importante sempre dizer, né, que já se escreveu muito sobre isso. Sim. Né? Muitos historiadores já se debruçaram sobre isso. Jornalistas, historiadores. E assim, né, há muita discussão, na verdade hoje, para a galera da história, né, que produz, né, a ciência histórica, talvez o livro mais importante, A Maldita Guerra,
do Francisco Dracciotto, Sim. né? Acho que esse talvez seja um grande livro sobre o assunto, aonde ele vai contestar uma certa ideia que havia, né, até a década de 80, década de 90 mais ou menos, né, de que o grande responsável por tudo isso tinha sido a Inglaterra. Ah, sim. Né? Então havia esse debate de que os ingleses se meteram na guerra e foram causar a guerra. Enfim, tem toda uma discussão sobre isso, que a gente também não vai aprofundar aqui, e que o Doratiotto vai desconstruir isso, né, através de um trabalho fantástico, né, e que hoje é um dos grandes livros que a gente tem sobre referência sobre o assunto. Com fica certeza. a dica aí, né? Se você quer saber mais sobre a Guerra do Paraguai, uma fonte confiável, uma pesquisa séria, gabaritada. E é assim, importante, é super bom de ler também. isso é importante que o Daniel falou, que a história, ao contrário do que dizem pra gente, a história não é estática, ela não fica parada, sempre é aquilo, aprendi aquilo uma vez, acabou. A história é a ciência que se atualiza à medida que surgem novas fontes, que surgem novas interpretações. Na interpretação de um certo acontecimento ela vai mudar. Sim. A história do Paraguai, né, a Guerra do Paraguai já foi alvo de várias interpretações. Uma hora o Solano Lopes é um pobre coitado que só fez cagada na Guerra do Paraguai. Depois fomos todos marionetes dos interesses imperialistas da Inglaterra. Então, nem lá nem cá, né? A gente, essa análise do Doratiotto, nome bacana. O Doratiotto ele faz um trabalho muito pesado com fontes, bastante, né? Um corpo documental bem grande, né? E ele traz uma análise bem centrada, porque a gente tem que parar de ficar procurando nos acontecimentos históricos o mocinho e o bandido. Exato. Não é isso. A história é muito mais complexa que isso, né? E é exatamente isso que é interessante, a gente olhar as múltiplas visões né, não tem essa coisa de herói ou bandido, é bem isso, é olhar as múltiplas visões, perspectivas e tentar... E a Guerra do Paraguai é exatamente isso, não tem mocinho e bandido nessa história. E no caso eu acho sempre bom lembrar também, dentro dessa discussão, né, o fato de que pode haver visões diferentes do mesmo fato? Pode, desde que as duas visões sejam centradas em pesquisas históricas, talvez a interpretação de uma fonte para um seja de uma maneira, para outro seja do outro. E quem vai decidir qual é mais correta é justamente os outros historiadores, aqueles que trabalham com isso. Então, no caso da Guerra do Paraguai é muito isso, né? Então, até certo ponto, né, a maioria dos historiadores tinha a ideia de que não, a Inglaterra tinha sido uma grande responsável pela guerra. A partir do momento que se tem novas pesquisas com uma outra perspectiva, olha, não era bem assim. Né? Exato, porque aí você vai achando novos documentos, né? E toda essa pesquisa muda, né? Porque você vai ter outro enfoque, documentos que antes não se tinha. Então, não é que, mas então aquilo tudo joga no lixo. Não. Naquele momento em que aquele historiador construiu aquele trabalho, eram as fontes que ele tinha, né? E aí, de repente, você acha outras fontes, outro historiador analisa aquilo de uma forma que o outro não analisou. Né? Mas é importante isso, esse tá embasado, está documentado, e não ciência, é um né? negacionismo, não é uma mentira com mau caráter, o historiador que fez essa análise que hoje a gente sabe que ela está errada. Naquele contexto, com as ferramentas disponíveis, ele chegou àquela conclusão que ele não tinha acesso a outras fontes que demonstrariam que ele não estava correto. Né? Então, isso mostra o avanço da ciência. E é isso a ciência, né, gente? Esse movimento. É isso que o Góes falou, ela não é estática e que bom, porque se ela fosse, nós não teríamos trabalho. Então é isso. Para entender como foi a Guerra do Paraguai, é importante saber o que é o exército brasileiro nesse período. Né? Então, o exército é uma força muito diminuta. Né? O exército brasileiro ele é irrisório por vários motivos. Né? Também isso daria um vídeo só sobre essa questão do exército. A elite não tinha muito confiança no exército, porque não passava pela cabeça da elite dar arma para pobre e não era muito confiável. Porque o exército é basicamente gente pobre, armada. Num lugar onde você tem um monte de escravo, um monte de liberto, uma tensão social pesada, a elite não via com bons olhos isso. Né? Então o exército sempre foi uma instituição jogada de segunda classe. Né? Isso muda exatamente na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um divisor de águas. Divisor de águas para a história do exército brasileiro. Exato. Para as Forças Armadas, para a história do Brasil. Com certeza. Vale lembrar, né, que além de do exército ter essa configuração que o Gladson falou, no Brasil havia a Guarda Nacional. Que era uma saída. Sim. Ela atendia vários interesses, a Guarda Nacional. Ela supria essa desconfiança em relação ao exército, porque da Guarda Nacional você tinha um filtro de renda para poder integrar a Guarda Nacional. Então isso também atendia, seria uma força militar
de elite. Então seriam pessoas civilizadas, cidadãos de bem armados. É melhor do que dar arma e ricos, né? E tinha uma coisa de status social, Exato. né? De virilidade, essa coisa do... Então era algo... E pros senhores locais, né, o cara importante da cidadezinha, ser coronel da Guarda Nacional era uma... Era um status. E aí, só retomar um pouco, né, lembrar que essa guarda foi criada no começo, né, da independência, mas no momento das primeiras revoltas regenciais. Isso. Então, quando Dom Pedro I sai sai do do governo, abdica, né, ele do trono. abdica, né, e deixa o seu filho de Os 5 anos, regentes. né, e os regentes governam, é nesse momento que se cria a Guarda Nacional, certo? E aí, quem que vai ser os líderes dessas guardas? Vão ser as pessoas ricas, né, que a gente chama até hoje de coronéis. Então, da onde vem essa ideia? Até hoje a gente fala assim, porque As famílias tal, mais lá no lugar tem o coronel que manda a região. Vem daí, é esse cara que era o líder da Guarda Nacional da sua região. Bom, e aí, gente, durante a guerra, então, como eu tinha dito lá no começo, era uma guerra que se imaginava fácil e que, né, a resistência do povo paraguaio, por diversos motivos, enfim, outros também por não ser nosso solo, né, por esse exército não ter um preparo, não ser bem treinado, enfim, foram N motivos em que essa guerra ela vai se postergar além do que se imaginava. E aí chegou um momento em que se precisava de homens para ir para a guerra, brasileiros para ir para a guerra, e não tinha mais, né? Porque no início teve um apoio grande, assim. Sim, Vamos pra guerra? Vamos pra justamente guerra. até porque, tipo, não, a guerra é fácil. Sim. Né? Então foi uma animação mesmo. Inclusive as pessoas, quando o Brasil ainda estava ali, as pessoas estavam pedindo, não, vamos pra guerra. E Temos que ir, tá né? certo, Dom Pedro. Exato. Até porque os paraguaios invadiram os territórios. Exato. Claro, então. Porque tinha um sentimento de expulsão. Isso, e né? de defesa, e um sentimento até de nacionalismo ali que começou a... Que estava começando a Né? surgir, Exato. inclusive, né? Exato. Mas com o passar do tempo, e a gente, né, e os anos vão passando, e vai indo. Chegou um momento em que essa guerra, né, foi caindo um pouco em descrédito, foi perdendo um pouco o apoio, e chegou um momento em que falaram, puxa, quem nós vamos mandar para essa guerra? Vale lembrar que é muito importante que no começo da guerra, né, o exército era pequeno, então se criou um corpo chamado Voluntários da Pátria. Isso Né? mesmo. E qual que era a ideia do Voluntários da Pátria? Que toda pessoa, todo cidadão que quisesse poderia se voluntariar, né, para ir à guerra. E muitos, né, foram, muitos. no início, No início. né, no primeiro ano ali. Nessa animação toda aí que a gente estava falando, no começo foi... Muitos foram para a guerra por uma questão patriótica, né, por defender a pátria, né, esse sentimento estava nascendo no Brasil, mas isso durou um pouco tempo. Né? Porque a ideia de que a guerra fosse acabar em meses começou a virar anos. E isso foi trazendo um desânimo muito grande, assim. E sem falar sem que... contar as perdas mesmo, Exato. né? Muita Não gente só morreu. materiais, mas perdas E não só pela humanas, guerra. Né? claro. Exato. A situação do soldado no front era terrível. E muitos desses soldados, né, durante o conflito, eles nem morreram no conflito em si, morreram por outros motivos, como doença, né? Acho que as principal péssimas É um condições. principal motivo. As doenças têm a ver com essas péssimas condições de estrutura mesmo, né? De às vezes até de abandono, dependendo da região que eles ficaram. Às vezes não chegavam suprimentos, não chegava... Então, assim... Ninguém queria ir. Tanto que muita gente fugia. Tem casos de que as pessoas fingiam... apegadas a laços. Porque assim, se você... casei, eu não vou pra guerra. Então a galera casava com o primeiro que aparecesse. Então tinha casos do rapaz assim, com 18 anos casando com uma mulher de 70 pra poder inventarem fugir. coisas, né? Inventar que machucou, que a mãe é viúva, que é doente. Então a galera falava assim os mais diversos motivos pra tentar não ir pra guerra. Então aquela animação inicial deu lugar à fuga. Se perdeu com o tempo. E aí o governo vai tentar literalmente caçar, né, os caras a laço, né, assim se dizia, né, para formar o exército brasileiro, porque alguém tem que fazer parte desse exército, já que os que sobraram muitos estavam morrendo em conflito e principalmente, né, por outras situações. Porém, né, isso também não era algo muito simples de se fazer, né, porque as pessoas inventavam as maiores desculpas para não ir, tentava-se, né, pegar o que eles chamavam de o vagabundo, né, aquele que não tinha trabalho, né, e obrigar esse cara a ir para a guerra. Então isso criava deserção, isso criava um monte de problemas, né. Até que o governo vai ter a ideia, então, de... Qual a ideia? Né? A ideia de... O que ninguém quer fazer? O que você manda, galera? Quem que você vai colocar no lugar de uma coisa que ninguém quer fazer? Os escravos, né? Afinal de contas, tínhamos muito, né? E escravo tá aí pra tudo, né? Vamos lá, então. Vamos mandar esses escravos pra guerra. Só que isso dividiu o povo, né? É, Tinha uma não- ideia que
Não foi Tinha de gente a algo tão- favor, É. tinha gente que era contra, e entre quem era a favor, os motivos de ser a favor também eram diferentes. Né? Então, Foi todo um debate, isso, né? o E aí, próprio governo, né, convoca um conselho, um né, conselho, né? com- Com seus... com aqueles mais próximos, né, ao governo imperial para Debater sobre isso, É, né? exato. Discutir sobre isso. E é muito interessante, né? Porque a gente tem todas as transcrições dessas conversas, né? Dessas reuniões. E é muito interessante a gente ver justamente esses pensamentos divergentes sobre mandar ou não mandar o escravo para a guerra, né? E por N motivos diferentes, né? Você tinha, ao mesmo tempo, o medo de dar arma na mão do escravo, né? A sombra da Revolução Haitiana Muito forte. pesava. Porque, não, Muito. o Haiti é um outro vídeo também, daria um assunto para É. alguns vídeos. Né? É. Mas o Haiti foi uma rebelião escrava que resultou na independência do Haiti. Então todos os proprietários de escravos morriam de medo de que isso acontecesse aqui no Brasil, porque a gente tinha muito escravo aqui também. Então isso era um dos medos, assim, de você empoderar esses escravos, você dar arma e tudo mais. Mas por outro lado, você também tinha uma discussão de que precisamos, é necessário, né? Então, no final das contas, decidiu-se que, gente, nós precisamos e ponto, né? A gente precisa de gente. Inclusive, um dos argumentos de que a gente deveria usar os escravos é que se é para morrer alguém na guerra, que Bem se, lembrado. que se Que morra sejam eles os antes de escravos, nós, né? né? Porque, assim, em vez de a gente É isso perder mesmo. brancos civilizados, e foi esses praticamente os termos utilizados, É. né? E aí É melhor a gente, então, mandar os escravos para morrer, porque eles não vão fazer tanta falta. Assim. E aí eu acho que casa um pouco com o que a gente vai discutir no vídeo quando a gente fala do que a gente já postou no canal, veja lá, o vídeo que a gente está discutindo sobre as teorias raciais do século XIX, né? Que estão começando a surgir. Que ainda, mas já é o palco para isso, né? Porque já era um raciocínio também que se tinha, né? De que, não. E é um raciocínio de escravo eugenia, né? De eugenia, Já exato. a gente Então, selecionou quem é útil para a nação, quem não é, pode ir na frente lá e morrer, que não tem problema. Bom, o fato é que então, e aí como é que eles fizeram? Ok, vamos levar esses escravos, né? E aí tinha duas possibilidades então, né? Primeiro, alguns senhores que queriam livrar os seus filhos, ou até mesmo, né? Eles próprios mandaram negociar, em vez de eu ir, então eu posso mandar 3 escravos no meu lugar? Né? Então isso aconteceu, de você substituir você por escravo. Isso aconteceu. E mesmo assim não foi suficiente. Então chegou um momento que o governo teve que comprar escravos para mandar para a guerra. O governo libertou alguns de seus escravos. Porque o governo tem escravos também, mas eram né, poucos, gente? né? Eram poucos. Mas ele... houve também alguns escravos que eram das paróquias, né? Que eram Sim, que alguns das irmandades, das irmandades, irmandades, das né? paróquias. Da igreja. Isso, mas ele comprou uma boa quantidade também. Isso. Né? Então é isso, tipo, comprar escravos com essa finalidade estrita de mandar para a Guerra do Paraguai. Então, tinha essa promessa de que o escravo que aceitasse, né, participar da Guerra do Paraguai, ao fim, se ele não morresse, já era um lucro, né, ele ganharia a liberdade dele, a liberdade da esposa, ganharia solto, né, e ganharia uma quantia em dinheiro que o governo prometeu para ele. Então, para o escravo, isso era muito vantajoso. Era uma maneira de mudar a tua vida. E envolver a mulher, né, no caso do escravo que era casado, porque né, existem vários escravos que tinham família e tal, então isso também existia. Então isso foi um peso importante. Assim. Só que a decisão do próprio cativo não pesou tanto, porque quem assinava lá eram os seus donos, né, os senhores. E uma coisa interessante que aconteceu bastante que aí muitos senhores brasileiros, jeitinho brasileiro, aproveitaram para tem uns escravos aqui, né, que eu preciso me livrar, que pode ser por vários motivos, ou porque o escravo era rebelde, ou porque o escravo de repente tinha algum probleminha de saúde, né, algum motivo. E aí então era muito vantajoso, né, pro senhor, porque você vendia esse escravo por um preço acima do mercado. Chegou a dobrar o valor do escravo. Exato, isso que é interessante, era muito vantajoso economicamente. Então você vendia um escravo que já era, de repente, problema para você, ganhava uma grana com isso, podia comprar um outro escravo e ainda sobrava. Então, quem lucrou muito, né, nesse período aí foram os senhores, né, os senhores de escravos. No início o governo falou assim, doem escravos. Aí todo mundo fez a egípcia, ninguém nem até doaram, mas eu vou doar pra me substituir, 1 ou 2. Mas era um número mínimo, né? Um número só pra... Aí isso não supriu. Foi suficiente. Aí exato. então, o governo, vamos ter que pagar pra esses caras aí. Exato. Aí o governo falou, então, estamos pagando. Aí brotou, gente. Pagando, né, de uma forma muito além do que seria o preço normal o escravo vale X.
Só que ele tá com um problema, ele tem uma doença. Então pra eu vender, eu vou ter que vender por meio X. O governo tava oferecendo 2x. Valia muito mais a ou pena menos pro isso. escravo, pro dono do senhor, escravo, com certeza. vender ali. Isso. E ainda pagava que tava fazendo bem pra pátria, né? Isso. Tipo, olha só. Ganhava dinheiro, É. saía de patriota Sim. e ganhava títulos, né? Então muita Às gente vezes, ganhou sim, título verdade, de bem nobreza, lembrado. Muita doando- gente ganhou título. doando não, vendendo, né? escravos pra Guerra do Paraguai. Né? Mas as regiões que você tinha mais, enfim, cafezais, mais fazendas, foram maiores o número. Acho que na Bahia, se eu não me engano. Bahia e Rio de Janeiro eram os Bahia grandes e polos, Rio, né? né? Mas aqui no Paraná nós tivemos também. Então, na verdade, foi escravos do Brasil todo, assim, sabe? Deu uma mobilizada em várias regiões do Brasil. Assim, vale lembrar que quantidade, se for comparar, né, no geral, não foi assim muito grande. Existe uma supervalorização dessa presença dos escravos no exército, muitas das análises historiográficas antigas. Assim. Então, essa presença dos escravos ela é meio supervalorizada pelos periódicos paraguaios, porque eles representavam o exército brasileiro como se fosse os macacos. Eles usavam esse termo. Para meio diminuir, dentro da propaganda de guerra, né, diminuir o esforço do exército brasileiro, como se eles são escravos. Mas vale lembrar que muitos negros eram livres também. Exatamente. Que estavam no exército. Existe uma confusão muito grande, proposital, claro. às vezes, de tratar negros como escravos. Na verdade, no Brasil, a grande maioria da população livre era de negros. Né? Então, a população negra livre era maior do que o número de brancos livres. Mas para quem olhasse e associasse negro com escravidão, trataria todos os negros como escravos. Então daí que veio essa ideia de tentar diminuir a ideia do... Era uma propaganda de guerra mesmo, Sim. né? Então era uma forma de nos atingir dizendo isso, olha, vocês ainda são uma monarquia, vocês Exato, ainda têm vocês são escravidão, atrasados. vocês estão bem atrasadinhos. Apesar de que né? o Paraguai também tinha escravo. Exatamente. Mas isso verdade. era colocado de lado. E aí, gente, acho que indo mais pro final, então, essa ideia de... mesmo que o número de escravos não tenha sido tão, né, tão significativo assim... 10% do mas efetivo. por que é um tema extremamente relevante pra gente discutir? Porque ao ter escravos, né, lutando ali, isso vai mudar muita coisa, vai mudar inclusive a perspectiva de muitas pessoas que estão lá, de muitos brancos, de muitos senhores, que pô, você tá num momento de guerra. Isso muda, né? Não tô dizendo que todos, claro que não, nunca vai ser. De alguns você vai mudar a perspectiva dizendo, pô, né, o cara tá aqui, tá lutando com a gente, tá nesse momento todo mundo é mais igual. Então quando essa guerra acaba em 1870, não tem como você esquecer isso. Tanto é que é a partir desse momento no Brasil, em 1870, que vai crescer absurdamente o número de periódicos sobre abolição, de pessoas brancas, né, lutando também, emplacando essa luta. Porque a Guerra do Paraguai, ela teve essa função, assim, né? Ela vai mudar a perspectiva de muitos. Da sociedade brasileira. Exatamente, não só daqueles que estavam na guerra e vão olhar para a população negra de outra forma, como a própria sociedade, que vai dizer, puxa, mas eles foram lá, lutaram por nós, lutaram como cidadão, né, de igual, e agora... E aí volta e continua escravidão. E até para esse número de escravos que conseguiram a liberdade durante a guerra, cria um choque quando ele volta e vê que todos os outros da família, os amigos, todo mundo que ele conhece continua escravo. Exato. Então a escravidão acabou para ele, mas não para os outros. Então isso começa a criar uma demanda. Né? Exato. Então o movimento abolicionista, né, que é um movimento que vai ser encabeçado pelos negros, né, vai começar a ganhar adesão de outras pessoas da sociedade, porque vão ver que os escravos foram muito importantes para o Brasil, né? Sim. Ou seja, para o Brasil ganhar a guerra, né, eles também lutaram ao lado, né, dos outros soldados. Então isso vai gerar um sentimento, né, de que, olha, né, até que ponto realmente a escravidão é positiva, né? Até que ponto essas pessoas elas não podem fazer parte da sociedade. O exército passa a se recusar, mais para frente, a ir buscar escravo fugitivo. Então essa postura do exército de começar a se descolar, né, da monarquia e das práticas escravocratas, isso vai ser muito importante para o fim da monarquia mesmo. Exato. Não, porque assim, daí só um adendo, né? Quando acaba a Guerra do Paraguai, é bom dizer que foi o nosso exército que botou fim, né? Foi o Conde Deu, o marido da Princesa Isabel lá, que vai capturar o Solano Lopes. Então, assim, o exército brasileiro, ele sai com a bola toda. Ele sai muito forte dessa guerra, né? Essa guerra, se no começo a gente falou que o exército era... Né, ninguém se importava, essa guerra vai trazer uma outra dimensão para o exército, e isso vai desembocar, sim,
depois, em 1889, na proclamação da República, né? Que o exército vai ter esse protagonismo aí, porque eles queriam não só mais essa coisa militar, mas também o poder político, né? Mas de fato, gente, eu acho que é isso. A Guerra do Paraguai, a gente pode discutir ela sobre os mais variados enfoques. A gente quis trazer aqui para vocês esse enfoque da importância do escravo, e especialmente destacar isso, né? Como que esse escravo, como que essa participação vai ser fundamental nas discussões do pós-abolição, né? E como que a partir... Porque antes disso, praticamente, essa discussão era... Ela era uma discussão mais localizada. Ela se torna um debate nacional a partir da Guerra do Paraguai. Exatamente. Então, foi fundamental, foi extremamente importante. E é isso, espero que seja... que tenha sido um assunto aí que, de repente, né? Não é um assunto muito falado, então talvez nem todo mundo conheça. E foi essa a ideia. Se tiver alguma dúvida, escreve aí pra gente. Mas na sociedade deve ter alguma rua chamada Voluntários da Pátria, agora você vai entender por que ela tem esse nome. Toda cidade tem, gente. É verdade. Se liga no nome de rua aí, é verdade. Aí você vai lembrar da gente.